pessoa que representa uma imagem, uma figura, que não condiz com aquilo que ele realmente é. É como se fosse alguém que subisse num palco e que fizesse o papel de um personagem, mas que assim que descesse do palco, ele simplesmente se esquecesse daquilo que ele disse, daquilo que ele fez. Agora, o problema da hipocrisia, por isso que Paulo está chamando a atenção das pessoas, é que a hipocrisia é algo que o indivíduo faz de forma consciente, então ele quer realmente enganar as pessoas. Ele age, ele se disfarça, ele assume posturas que impressionam as pessoas, com o propósito, com a finalidade de enganá-las, de iludi-las. O Espírito disse expressamente que nos dias que antecedem a vinda do Senhor, alguns vão apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, através da hipocrisia de homens que falam mentiras. Se é hipocrisia, se o cara está disfarçando, então as mentiras que essa pessoa compartilha, elas são mentiras com aparência de verdade. Elas são mentiras engendradas de tal maneira, de tal forma, que quem escuta, quem ouve, acredita que é verdade. E sabe por que acredita que é verdade? Porque da mesma forma que eu estou falando com você aqui, com convicção daquilo que a Escritura diz, esses hipócritas que são mencionados aqui na Escritura, esses homens que falam influenciados por espíritos enganadores e que anunciam doutrinas de demônios, eles também falam com convicção. E eles correm o risco de serem mais convictos do que eu enquanto estou falando. Mas se é mentira, como é que esse cara consegue falar com tanta convicção assim? Paulo disse, ele consegue falar com tanta convicção porque a consciência dele foi cauterizada. A expressão que é utilizada e que se traduz aqui no grego como cauterizada, ela dá a ideia de um senhor de escravos lá na época, que para marcar o seu escravo, ele pegava um ferro quente com a inicial do seu nome, colocava aquilo em brasa e depois colocava aqui na testa do escravo, fritava ali a testa do escravo e quando tirava ficava a marca. Essas pessoas que Paulo está dizendo aqui que são hipócritas, que falam mentiras e que têm a mente cauterizada, Paulo está dizendo que eles passaram por um processo assim. Por que essa fala de Paulo é importante? Porque ele está falando de gente que conhece a fé, de gente que tem uma boa relação com a fé, de gente que tem uma experiência com Jesus, mas que na caminhada, que na trajetória, acaba deixando isso para trás, acaba se deixando enganar, se deixando iludir por aqueles que Paulo está dizendo aqui, que estão sendo influenciados por outro tipo de espírito que não o Espírito Santo. E aí olha a tragédia na vida dessa pessoa. A mente de quem ministra é cauterizada, é como se realmente aquele senso de bem, de mal, de certo e errado, aquilo já não existisse mais. Então a pessoa não tem problema nenhum em pregar, em anunciar, em dizer as mentiras e as bobagens dele com tanta autoridade que ele convence as pessoas de que está certo. O texto de 1 Coríntios 4 diz uma série de outras coisas a respeito desse ato aí, dessa apostasia, mas eu quis ficar só com esses 2 versículos aqui do capítulo 4. Vou avançar com você para um outro capítulo, lá em 2 Timóteo, por favor. Passa aí algumas páginas da sua Bíblia. 2 Timóteo, agora o capítulo 3. Aqui no capítulo 4, talvez uns 4 anos antes de Paulo ser preso pela última vez, Paulo escreve a Timóteo dizendo isso, cuidado com os apóstatas. Mas aqui na segunda carta ele está preso, ele está prestes a morrer, e ele diz isso para Timóteo, eu sei que meu tempo já está esgotando. Parece-nos que o Espírito Santo incomoda a Paulo para falar um pouco mais para Timóteo sobre esse negócio de apostasia. Fala mais. Explica para esse menino direitinho o que é isso. Diz para esse menino quais são os sinais, diz para esse menino quais são as evidências, diz para esse menino quais são as características de um apóstata. Que ele realmente compreenda isso com clareza, que ele tenha condições, possibilidades de ensinar isso para a comunidade com clareza, a fim de que as pessoas tenham condições de se defender. Já que nós estamos falando de um hipócrita que ensina mentira, mas que tem a mente cauterizada,
E que por isso ele tem habilidade de se comunicar e tem convicção das coisas que ele fala. Então ajuda o seu povo, Timóteo. Ajuda o seu povo a discernir além da fala, além daquilo que as pessoas dizem. Ajude o seu povo a identificar as características daquilo que é apóstata. E agora, a partir do capítulo 3 de 2 Timóteo, verso 1 por diante, eu quero mostrar para você 3 coisas que eu considero assim de máxima importância. Primeiro, eu quero mostrar para você quais são as características que Paulo apresenta a Timóteo aqui de um apóstata. Então, a gente vai ver aqui cada uma dessas características. Depois, eu quero dizer para você que resultado Paulo aponta para aquele que assumiu essa condição de apostasia. Então, lembra disso. No tempo que antecede a vinda de Jesus, um dos sinais internos, e esse é o que interessa para a igreja, é o risco de um cristão apostatar, se virar as costas para aquilo que ele creu, abandonar a sua fé. Essa é a coisa mais perigosa. É nisso que a gente tem que estar atento. Então, eu vou falar sobre características, eu vou mostrar para você o resultado a partir desse capítulo 3. E depois eu vou mostrar para você alguns conselhos que Paulo dá para os irmãos, para Timóteo, e depois para a comunidade de Timóteo, para que essas pessoas não caiam nessa condição de apostasia. Então, vamos lá, capítulo 3, a partir do verso 1, Paulo começa dizendo para Timóteo, segunda carta, sabe, porém, isto. Paulo está retomando aquilo que ele já tinha conversado lá no capítulo 1, no capítulo 4 da sua primeira carta. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, de novo, não é? Nos últimos tempos, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Interessante a palavra tempo, tanto lá em 1 Timóteo 4, quanto aqui em 2 Timóteo 3. A palavra tempo não fala de cronos, mas fala de kairos, né? Fala de um tempo, de um momento, de um determinado período em que aquilo que o Senhor disse vai se cumprir, vai se concretizar. Então, apesar da expectativa da igreja de que naquela época Jesus viria e a apostasia se manifestaria, e de fato ela estava se manifestando no tempo de Paulo. Paulo fala sempre disso como kairos de Deus, o tempo de Deus. Eu espero que esse tempo seja o tempo de Deus, mas não sei se será. E de fato não foi o tempo de Paulo. Nós estamos vivendo agora um tempo, uma época, que a gente pode dizer que talvez seja o kairos de Deus, talvez seja o tempo de Deus, talvez seja a época em que a apostasia vai se manifestar de forma tão assombrosa, tão assustadora, que ela seja o sinal evidente que a gente tem hoje, de que a vinda de Jesus ela pode estar mais próxima do que a gente pode imaginar. E eu digo isso por causa da complexidade do mundo que a gente vive, da dinamicidade desse mundo que a gente vive. Agora, olha o que Paulo diz. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos perigosos. Quando chegar o período em que a vinda do Senhor Jesus já estiver assim às portas, esse período vai ser um período perigoso, vai ser um tempo difícil. E aí ele começa descrevendo uma série de características daqueles que lá atrás ele diz que apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo começa dizendo, e aqui ele apresenta pelo menos 9, preste atenção nisso, ele apresenta pelo menos 9 pares de características daquele que apostatou da fé, daquele que negou a fé, daquele que abandonou a fé. E à medida que a gente for observando cada uma dessas características que vão sendo apresentadas, elas precisam servir para a gente como aquele termômetro que eu disse anteriormente, como aquele alerta para as nossas vidas. Porque o caminho da apostasia está descrito passo a passo aqui pelo apóstolo Paulo. Ele diz no verso 2, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos. São as duas primeiras expressões que ele utiliza aí, é o primeiro par de características que ele dá. Eu fiz uma anotação aqui em relação a essas duas expressões, amantes de si mesmo e avarentos. As palavrinhas gregas que se traduzem dessa forma em português, elas têm uma mesma raiz. A primeira é philautos.
philautos, que fala de amante de si mesmo, e a segunda é filárgueros. E filárgueros, aqui se traduz como avarentos, mas a tradução literal da palavra é amantes do dinheiro. Filárgueros, amante do dinheiro. Olha que coisa interessante. Olha as características aqui daquele que apostatou da fé, o que está apostatando da fé. Primeiro, ele é amante de si mesmo, o eu, o ego, a sua própria vontade é soberana. Em segundo lugar, Paulo diz, já que o eu, o ego, a sua vontade é soberana, o próximo passo é estar preso a coisas dessa vida. Eu preciso de coisas que satisfaçam o eu, que satisfaçam o ego. Vocês vão observar essas características do apóstata, e essas são características, inclusive, da geração que a gente está vivendo hoje. Então, olha que tristeza. A gente vive uma geração, e à medida que eu for mostrando isso aqui para você, você vai perceber que se encaixa perfeitamente em grande parte da geração do século XXI. Esse texto, às vezes, é utilizado exatamente para isso, para falar do mundo lá fora, das pessoas que não conhecem a Deus. Mas, por incrível que pareça, Paulo está falando com aqueles que conhecem ao Senhor, porque ele já sabe que essas características aqui, para quem não conhece a Deus, isso é o resultado final. Quem anda distante de Deus vai apresentar todas essas características que ele traz. Mas aqui ele está falando com a comunidade de cristãos, ele está falando com gente que é apostata da fé, com gente que abandona a fé. E o caminho começa por aí. Amantes de si mesmo, amantes do dinheiro. Segundo par de palavras que ele coloca aí, presunçosos. O presunçoso aí é aquele que fala, é aquele que age, é aquele que fala de forma exagerada a respeito dos seus atos, das suas ações, com o propósito, com a finalidade de impressionar as pessoas. Essa característica que Paulo está colocando aqui, o presunçoso, ele faz coisas. Mas quando ele relata as coisas que faz, ele exagera tanto que a intenção dele é que as pessoas fiquem impressionadas com ele. Olha a característica dessa pessoa. A outra característica que Paulo coloca, soberbo. Essa palavra soberbo fala daquele que é arrogante, daquele que é altivo, daquele que se acha superior aos outros. Observa como esses pares de palavra, eles vão complementando a postura de alguém que assume essa condição de apóstata. Então, o cara é presunçoso, faz uma coisa e fala tanto a respeito daquilo que ele fez, com a intenção de impressionar as pessoas, e o sentimento que lhe advém depois é o sentimento de superioridade. Eu sou melhor do que os outros. Eu sou mais do que outras pessoas. Isso é característica de alguém que está fugindo do propósito, de alguém que está fugindo do rumo, de alguém que está fugindo da cruz. De alguém que começa a trilhar esse caminho perigoso, que é o caminho da apostasia. Depois Paulo dá mais duas outras características, é o terceiro bloco aí de mais duas características. Ele fala de blasfemos e de desobedientes. Blasfemo é aquele que insulta o que é sagrado. E aí, de novo, a gente vê o par de palavras, um complementando o outro. Paulo fala de blasfemos, de gente que insulta aquilo que é sagrado e diz que esses blasfemos são desobedientes aos pais e às mães. Não é verdade? Que dentre os 10 mandamentos existe um que fala da sacralidade da família e que fala da necessidade de honrar o seu pai e honrar a sua mãe. Paulo está dizendo uma característica desse apóstata ou de alguém que está andando por esse caminho, é que ele insulta o sagrado e insulta o sagrado a partir de atos concretos. A desobediência aos pais, por exemplo, que é uma característica extremamente comum na nossa sociedade. Hoje isso é visto com naturalidade.
Hoje, inclusive, isso é incentivado pelas pessoas, dizendo que a criança, desde muito cedo, ela precisa assumir a sua própria identidade, ela precisa assumir a sua própria independência. O mundo lá fora vai criando crianças para assumir já essa postura aqui de apostasia, de insensibilidade a Deus, de insensibilidade à vontade de Deus, de insensibilidade ao projeto de Deus para as suas vidas, e Deus tem um projeto para cada ser humano. Mas o que entristece a cada um de nós é o fato de que cristãos, homens e mulheres que têm a Bíblia e que supostamente norteiam as suas vidas de acordo com os ensinos das Escrituras, não apenas aplaudem essas posturas, mas acabam incentivando, assumindo esse tipo de posição. Cuidado. Um sinal evidente de que a vinda do Senhor está próxima é o surgimento da apostasia. Esses sinais que Paulo está descrevendo aqui são sinais que indicam que alguém está trilhando o perigoso caminho da apostasia. Depois de falar do blasfemo e do desobediente aos pais e mães, Paulo apresenta mais um par de características. Ele diz: eles são ingratos. A ingratidão é o não reconhecimento de favor ou benefícios que alguém presta a você. Tem coisa pior do que a ingratidão? Você estende a mão a alguém, não é nem estender a mão esperando que a pessoa faça alguma coisa por você, não. Mas estender a mão esperando que um dia a pessoa olhe para você e diga: poxa, obrigado por aquilo que você fez por mim alguma vez. Você estende a mão, a pessoa levanta, sacode a poeira e vira as costas como se nada tivesse acontecendo. Ingratidão. Eu estou falando de uma pessoa para outra. Agora, quando a gente pensa na obra salvadora de Jesus, tem gratidão maior do que Cristo ter morrido na cruz, derramado o sangue por você, de Ele ter provido redenção, salvação, inclusão da sua pessoa na família de Deus, de Ele ter tornado você nova vida, nova criatura, de Ele ter feito para você promessas extraordinárias, dizendo que você agora está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus e que o que é dele um dia será seu. Tem gratidão maior do que você receber tudo isso de fato, não apenas como promessa, mas de fato, e você simplesmente virar as costas para o seu Salvador e seguir um outro rumo que não o dele, como se nada tivesse acontecendo. Então Paulo fala da ingratidão. Ele diz: eles são ingratos e profanos. Essa expressão profano fala de impiedade, fala de irreverência. E é assim, não é? Quem é ingrato, ele é irreverente. Quem é ingrato, ele é profano. É irreverente e é profano por quê? Porque ele não valoriza o que você faz, ele não valoriza o que Deus fez por ele. Ele simplesmente pisoteia isso como se não fosse nada. Mas Paulo diz mais. Paulo diz para Timóteo que ele tem que continuar atento, e aí vem mais duas outras palavrinhas que compõem o quarto grupo. Paulo diz: essas pessoas são sem afeto natural, e aqui fala exatamente dessa afeição familiar, dessa afeição pelos pais, pelos parentes, dessa afeição natural por aqueles que nos fazem algum tipo de bem. Essas pessoas são sem afeição natural. Elas simplesmente não reagem, elas simplesmente não retribuem o amor que outras pessoas dispensam graciosamente a elas. Lembra que esse apóstata e esses que seguem os ensinos apóstatas, eles têm a mente cauterizada, não tem amor. Quando a gente aplica essas coisas aqui para o mundo lá fora, a gente cansa de ver exemplos, né? Parece que pais e mães hoje não têm amor mais pelos seus filhos. Parece que filhos não têm mais amor pelos seus pais e mães. E, de fato, isso é uma realidade do mundo lá fora. Mas a preocupação de Paulo, quando escreve a Timóteo, não é falar sobre isso, porque isso é natural para quem está distante de Deus. Isso é consequência do pecado. Mas a preocupação de Paulo é olhar para Timóteo, olhar para a comunidade e dizer: no meio de vocês tem hipócrita, tem gente que veste a capa da fé, a capa da santidade, a
capa do servo de Deus, a capa da serva de Deus, para supostamente instruir vocês. E olha as características dessas pessoas aqui, ó. É gente que não tem afeto natural. Paulo continua dizendo, eles são irreconciliáveis. É gente que não faz paz, que não tem harmonia. Por que eu preciso falar dessas coisas? Por que o Espírito está me incomodando para compartilhar essas coisas? Porque a gente vive em uma época em que crentes não têm mais identidade com as suas comunidades, cristãos não têm mais identidade com seus pastores, cristãos não têm mais identidade com a sua liderança. Qualquer líder maluco que assume um canal na web e que decide dizer qualquer coisa, que seja impactante, que seja impressionante, e que faça com que muita gente decida segui-lo. Essas pessoas têm sido pastores de muitos cristãos. Você nunca viu a pessoa não sabe quem você é, mas você tem sido pastoreado, você tem se deixado levar, você tem seguido as orientações que muitas vezes são contrárias àquilo que você aprende na comunidade local onde você vive. O meu pastor da internet, o meu pastor do YouTube, o meu pastor do Instagram, o meu pastor do Facebook. O seu pastor? Você está prestando atenção aqui nas características daquele que é apóstata? Os ensinos são falsos, são ensinos de espíritos enganadores. E a doutrina é doutrina de demônio. Se o Espírito Santo fala através da igreja, se o Espírito Santo fala através das Escrituras, o diabo e os seus, ele está trabalhando, particularmente na época em que a vinda de Jesus mais se aproxima, com o propósito de afastar ao máximo possível aqueles que poderiam fazer parte da bendita esperança. Então o diabo sabe que não pode impedir o projeto de Deus, o diabo sabe que não pode impedir que Jesus se manifeste, o diabo sabe que não pode impedir que a sua igreja seja levada. Mas ele sabe que ele pode lutar e que ele pode segurar o máximo de pessoas possível. Está aí, Paulo está dizendo. Esse tipo de gente não tem afeição, esse tipo de gente é irreconciliável, ele não quer viver em paz, ele não quer viver em harmonia com ninguém. É ele, é o grupo dele. É o que ele diz, é o que ele acha. É isso que importa, é isso que interessa. E aí Paulo apresenta, no próximo versículo, mais 4 características. E essas características aqui nos assustam, porque através delas, Paulo mostra que esse processo de apostasia, ele afunda o ser humano, aquele que conheceu a Deus, até o nível dos instintos animais, animalescos. Mas mesmo nessa condição, de um indivíduo agir com tamanha brutalidade, que ele é quase considerado um animal irracional, nessas 4 referências que Paulo vai fazer agora, ele diz que mesmo assim, essas pessoas ainda têm consciência do que é certo e do que é errado. E o pior, essas pessoas assumem o compromisso de odiar o bem. Já pensou um negócio desse? Olha o que ele diz para a gente aí. Nós estamos no versículo 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis. Aí ele diz, caluniadores. Olha as expressões que ele usa. Interessante que caluniadores aqui, o verbo, a expressão grega que aparece aqui para caluniadores, é a palavra diabolos. Nesse caso aqui, como é plural, é diaboloi. Diaboloi. Diaboloi é o plural, diabolos é o singular, e diabolos é o nome próprio do nosso arqui-inimigo, que é o diabo. A palavra diabo significa acusador. Na Bíblia a gente tem tanto um personagem, que é o diabo, quanto o nome dele fala da função que ele desempenha, que é a função de acusar. Olha a identificação que essas pessoas têm com a fonte a partir da qual elas recebem as suas instruções, a fonte a partir da qual elas ministram as suas instruções. Paulo diz, eles são diabolo, eles são caluniadores. Eles acusam, eles promovem intrigas, querendo ganhar alguma coisa com isso, querendo ganhar algum benefício com isso. Paulo diz, eles são incontinentes.
Eles não têm autocontrole, nem autocontrole na língua, nem autocontrole nos desejos, nem autocontrole nos apetites. Eles simplesmente fazem aquilo que bem querem. Não existem regras para essas pessoas. Paulo continua dizendo, eles são cruéis. Quando Paulo fala da crueldade aqui, o cruel, aqui ele está apresentando o pior lado dessas pessoas. Elas são intratáveis, elas são violentas, elas são selvagens. O cruel aqui dá uma conotação de selvageria. Você já pensou a respeito de quem Paulo está falando? Paulo está falando do apóstata. Paulo está falando daquele que um dia conheceu a verdade, daquele que um dia experienciou a verdade, daquele que um dia decidiu virar as costas para a verdade, o pior, daquele que depois de ter tido a mente cauterizada pelo pecado, decidiu se tornar um pregoeiro desse novo evangelho, um pregoeiro dessa nova ideia, um pregoeiro dessa nova tendência. Paulo diz que esses indivíduos são cruéis, eles são animalescos. E aí ele termina dizendo aí, sem amor para com os bons. E esse sem amor para com os bons aqui mostra que essas pessoas não têm lei. Mostra que essas pessoas, elas odeiam o bem. Elas sabem o que é bem, elas sabem o que é correto. Mas elas odeiam isso. Elas simplesmente se tornaram inimigas daquilo que creram. Estou falando de um sinal que aponta aí, que evidencia para o fato de que Jesus pode estar voltando a qualquer momento. Eu ouço muita gente dizendo muita coisa, mas ninguém me fala isso. Eu ouço pessoas importantes dizendo muitas coisas, mas ninguém, pelo amor de Deus, abre as Escrituras e me diz essa verdade. De que o maior sinal que a igreja tem que estar atenta ao tempo todo é para o sinal da apostasia. Está aí diante dos nossos olhos. Paulo vai continuar escrevendo essas pessoas e dizendo, de dois em dois de novo, eles são traidores e obstinados. O traidor é quem quebra o juramento, o traidor é quem abandona os outros em perigo. Então você confia a sua alma a alguém que você não conhece, quando você mais precisar, a pessoa simplesmente vira as costas para você e nem sabe quem você é. São traidores, são obstinados. Os obstinados são aqueles que são precipitados no falar, que são precipitados nas ações, que fazem coisas sem pensar nas consequências. Essas características aqui são as características do apóstata e daqueles que têm se levantado, os falsos mestres, querendo dirigir o povo de Deus, querendo dirigir a igreja de Deus na face da terra. Você quer um líder desse aqui para a sua vida? Você quer uma pessoa com essas características aqui para dizer a você o que você precisa fazer? Você quer uma pessoa que apresenta essas qualidades aqui para velar pela sua alma? Porque a menos que eu esteja muito enganado, me parece que uma boa parte da igreja, ou suposta igreja de Jesus, está se tornando isso aqui, ó. Uma igreja apóstata, uma liderança apóstata, uma comunidade apóstata, um bando de cristãos, homens, mulheres, jovens e crianças apóstatas. E sabe por que às vezes eu penso isso? Porque essas características que Paulo deu a Timóteo aqui, elas apontam para isso. Isso não é a minha ideia, não é a impressão que eu tenho, não é o juízo que eu faço, não, isso é o juízo que a Escritura faz sobre isso. E aí Paulo termina a sua fala, depois de dizer tudo que essas pessoas são, ele termina dizendo assim, eles são orgulhosos. A palavra que é traduzida por orgulhoso aqui poderia ser traduzida como cheios de fumaça. Isso aqui é uma expressão comumente utilizada no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento em particular, para falar de uma pessoa que não sabe discernir o bem e o mal, que tem uma nuvem de fumaça na consciência dela, e ela não tem clareza, ela não tem discernimento, ela não vê as coisas da forma correta, da forma que precisa ser vista. Então esse orgulhoso que é apresentado aqui é essa pessoa, que acha que é alguma coisa, que acha que sabe alguma coisa.
mas que está com a mente enfumaçada, que está com a mente enuviada. E agora eu acho interessante, quando Paulo começou a falar com Timóteo, Paulo usou duas palavras com a mesma raiz: filautos, aqueles que amam a si mesmo, e filárguiros, aqueles que amam as riquezas. Agora Paulo termina, depois de falar dos orgulhosos, com duas palavrinhas que novamente têm a mesma raiz. Paulo diz, eles são orgulhosos, e aí diz assim, mais amigos dos deleites. A palavrinha grega é philedonai, mais amigos dos deleites. E ele continua, do que amigos de Deus. E a palavrinha é philoteoi. Impressionante. Paulo começa dizendo, quer conhecer aqui o caminho da queda, o caminho do distanciamento, o caminho da apostasia. Primeiro você ama você mesmo, depois você ama as riquezas, a desgraceira vai te acompanhar, e o resultado final disso vai ser que você vai amar mais os prazeres, mais os desejos, mais o mundo do que a Deus. É isso que vai acontecer. Você simplesmente vai se distanciar, vai se afastar dele e vai se tornar amigo do mundo. E aí no versículo 5 Paulo diz que essas pessoas que têm todas essas características, olha como elas podem te enganar. Paulo diz, tendo aparência de piedade, então elas não chegam lá no vídeo para você com 2 chifres, um tridente e um rabo bem grande assim, para dizer para você, eu estou aqui como ministro de Satanás para ajudar você a seguir. Não! Chega lá com um discurso bonito, convencedor, atualizando a Bíblia, ajudando você a se encaixar nas Escrituras, se a Escritura de alguma forma te incomoda, então a gente dá uma mexida aqui na Escritura para ficar tranquilo para você. Tendo aparência de piedade, Paulo diz, eles negam essa piedade, negam a eficácia dela através de suas ações. São essas características, são esses traços. E à medida que você vai andando, você vai percebendo essas características, esses traços. São eles que negam esse discurso bonito, são eles que negam esse discurso convincente, são eles que negam esse discurso vazio, são eles que negam esse discurso que não exige nada de você, que não espera nada de você. São eles que negam tudo isso. E aí no final do versículo 5, Paulo diz qual é o resultado da apostasia. Paulo diz, olha, do verso 5 até o verso 9 ele vai dizer, e eu não vou ler todo o trecho para vocês, porque o meu tempo já está esgotando. Mas olha o conselho que Paulo dá para Timóteo, destes, afasta-te. O verbo que é traduzido por afastar-se aqui, dá assim uma conotação de que você deve ter horror a esse tipo de gente. Horror a esse tipo de pessoa. Não é horror no sentido de que você ignora a pessoa, não cumprimenta, nem respeita a pessoa enquanto pessoa, não. É horror no sentido de dizer, Deus me livre. Que essa pessoa coloque as mãos sobre a minha cabeça e seja o responsável pela minha vida e pela minha saúde espiritual. Paulo disse, afasta-te destes, tem horror deles. Porque eles só vão te causar danos, eles só vão te fazer males. E aí Paulo vai descrevendo nos versos 6, 7, 8, 9, o que acontece com essas pessoas, como de fato elas são ruins. Mas aí eu encerro a minha fala. Conselho de Paulo, o resultado é dramático. O resultado da apostasia é aparência. É só aparência. Mas a aparência que é negada. Quando você começa a acompanhar a vida da pessoa, você vê que a aparência de piedade não condiz com a vida de piedade. Então esse é o resultado. É só engodo, é só engano. Quem apostata só vai viver de engodo, só vai viver de engano quem é pastoreado por um apóstata. Recomendação que a Escritura dá, o conselho de Paulo é, afasta, sai de perto dessas pessoas. E aí ele termina a sua fala, e isso é o que realmente impressiona a gente, com um conselho que todos nós deveríamos seguir, se nós quisermos, de uma vez por todas, permanecermos firmes. Além de nos afastarmos e termos horror a esse tipo de liderança sobre a nossa vida, Paulo vai dizer para Timóteo, dos versículos 10 até o versículo 17, e eu só vou ler o trecho para vocês e vou finalizar. Qual que é o caminho para a gente fugir da apostasia, o caminho para a gente não cair nessa condição?
Só vou ler o texto com vocês, capítulo 4, a partir dos versos 10. Tu, porém, Timóteo, você tem seguido a minha doutrina, meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha paciência, as minhas perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou. E também, Paulo diz, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Verso 13, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Enganando e sendo enganados. Enganando e sendo enganados. O texto só diz isso uma vez, mas eu preciso repetir isso para você 3 vezes, porque esse é o resultado de quem se submete à liderança dessas pessoas. Versículo 14, tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Você aprendeu foi de mim, eu te ensinei a verdade, te ensinei o verdadeiro evangelho. Eu te coloquei no caminho, permanece nisso. E Paulo diz, e isso que eu te ensinei, você recebeu desde a sua meninice, porque desde criança você sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E Paulo termina dizendo, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente instruídos em toda a boa obra. Está aí o segredo, irmãos, está aí a vacina. A gente conseguiu uma vacina provisória anti-Covid, agora a gente tem uma vacina anti-apostasia. A vacina é permaneça nos fundamentos que você aprendeu. A vacina é permaneça nos fundamentos das Sagradas Escrituras. Continue crendo, continue defendendo, continue vivendo de acordo com a Escritura. Ela é a palavra de Deus. Ela pode salvar a sua alma, ela pode transformar a sua vida, ela pode fazer de você uma nova criatura, ela pode te dar vitória. É isso que o apóstata se esquece. E é isso que aqueles que decidem ser direcionados por apóstatas acabam se esquecendo. Então você acha que a palavra que nós pregamos aqui nessa igreja é dura demais? Pastor, hoje foi dura a tua palavra, estava festa, tanta alegria. Eu achei que o senhor ia encerrar com chave de ouro, dizendo para a gente, vamos matar o cordeiro e festejar porque o filho perdido voltou. Mas eu estou matando o cordeiro mesmo, gente. Isso que eu estou compartilhando para vocês hoje é o que Deus realmente quer que vocês recebam como palavra dele. É isso que Deus quer. Deus quer tornar vocês saudáveis na fé. Deus quer tornar vocês firmes na fé. Deus quer que vocês estejam com os olhos abertos, atentos aos sinais do fim. Mas ao invés de ficar olhando para sinal externo e pensando, dá tempo de dar uma barbeirada por aqui, comece a olhar para os sinais internos. Porque são eles que indicam que a vinda do Senhor está mais próxima do que a gente pode imaginar. Feche seus olhos. Eu quero orar mais uma vez e quero abençoar a sua vida. Quero suplicar a misericórdia de Deus pela sua vida, pela minha vida, pelas nossas vidas. Pai, no nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que um dia foi sacrificado por mim, por cada uma dessas pessoas que aqui estão, que um dia foi sepultado, foi levantado de entre os mortos, assentou-se, está assentado à tua direita neste momento, e que prometeu que um dia voltaria. É no nome do Cordeiro, é que eu me coloco agora diante desta comunidade e faço uma súplica muito especial. Deus tenha piedade de nós, Deus tenha misericórdia de nós. Que a mesma preocupação que Paulo tinha com Timóteo, para que ele permanecesse fiel aos ensinamentos dele, aos ensinamentos das Sagradas Escrituras, e que não se deixasse levar por ensinos falsos, de espíritos enganadores e por doutrinas de demônios.
Essa mesma preocupação eu tenho com essa comunidade que me ouve, essa mesma preocupação eu tenho com as pessoas que me ouvem nesta hora, Senhor. Que essas pessoas sejam guardadas, que essas pessoas sejam protegidas, que essas pessoas sejam livres de quaisquer influências que não venham do Teu Espírito. Que todo espírito de engano, que toda doutrina de demônio, que porventura esteja enuviando, que porventura esteja encantando, que porventura esteja, ó Deus querido, envolvendo as pessoas que aqui estão, as pessoas que me ouvem, que elas possam ser inutilizadas agora no poder do nome de Jesus, que elas possam ser inutilizadas agora no poder do Teu Santo Espírito, que o Espírito Santo possa trazer luz nesta hora, que o Espírito Santo possa trazer libertação nesta hora, que o Espírito Santo possa quebrar cadeias neste momento, Senhor, e que esta pessoa receba nesta hora a cura, receba nesta hora a libertação, receba nesta hora a quebra de cadeias, de correntes e grilhões, que esta pessoa receba nesta hora um som do Teu Espírito, um som do Teu Espírito, um som do Teu Espírito. E que esta pessoa, Senhor, que ela possa se levantar hoje junto com o Teu Espírito. E ela seja capaz de dizer: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Deus vivo, em nome de Jesus.